Vida de Inseto é um filme inesquecível e com uma história extraordinária. Isso por conta de muitos detalhes do próprio enredo, da qualidade dos personagens e também dos responsáveis por trás da criação desse filme. Ele é a segunda animação da história da Pixar, que veio logo depois do primeiro filme de Toy Story. E por isso, todo mundo estava muito curioso para saber como que seria essa nova empreitada que chegaria aos cinemas em 1998. Mas você sabia que, de início, a trama do filme seria completamente diferente? Para conhecer um pouquinho melhor algumas histórias que provavelmente você não sabia sobre essa animação, preste atenção em tudo que eu vou te falar hoje. Bom, pessoal, eu sou o John e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Animaverso. Já vai deixando seu like por aqui, se inscrevendo no canal se você quiser receber mais vídeos assim, e bora conhecer melhor alguns bastidores desse filme icônico e que marcou gerações. Os produtores e criadores de Vida de Inseto, que eu posso representar aqui pela produtora Darla Anderson, o co-diretor Andrew Stanton, o outro co-diretor, que era o Kevin, e o diretor do filme, que era o John Lasseter, que também tinha dirigido Toy Story, consideram essa animação como o filme mais divertido e trabalhoso que eles já criaram, pelo menos para a época que foi criado, porque era uma história bem grande, com muitos personagens computadorizados a serem criados, muitas superfícies irregulares e vários cenários diferentes de natureza, além de questões mais técnicas de computação gráfica e design, como ecrã panorâmico, transparência, essas coisas. E o futuro do estúdio dependia muito desse filme. Como eu falei, era o segundo filme da Pixar, e existia muita pressão para que tudo desse certo. Bom trabalho, pessoal! O que muita gente não sabe é que a versão inicial do filme era diferente. Olha, pra você ter uma ideia, o personagem principal se chamaria Red, sendo uma formiga vermelha, né? Claro. E não faria parte da colônia de formigas, mas sim da trupe do circo, sendo o diretor do circo que vemos no próprio filme. E esse personagem estaria lá desesperado, procurando trabalho para os insetos da sua trupe. Em contrapartida, dois personagens da colônia de formigas, que seriam o Flick e o Grub, procuravam na cidade insetos guerreiros. Isso ainda lá na primeira história inicial. No filme original, acontece a mesma coisa, só que a diferença é que só o Flick vai em busca desses guerreiros. E é justamente ele quem é o personagem principal da animação, e não esse tal de Red. O foco da história é todo em cima do Flick, inclusive. Mas a questão é que os produtores do filme acabaram se deparando com alguns problemas em relação a ter o Red como protagonista, e ficaram batendo cabeça nisso durante um ano e meio. Foi então que o Andrew Stanton, que é um daqueles co-diretores do filme, veio com uma ideia. Você é a única. E se na verdade o personagem principal fosse um desses dois que foram atrás dos insetos guerreiros, hein? E se a história fosse sobre uma daquelas formigas e não sobre o Red? Porque aí sim faria mais sentido, já que essa formiga não poderia abandonar o problema que criou. Vamos lembrar, né, que lá no filme tudo acontece por culpa do próprio Flick. É ele quem deixa toda a comida dos gafanhotos cair dentro da água por um acidente. E aí o Andrew continuou pensando, e se ele, esse personagem, né, cometeu o erro de contratar as pessoas erradas? Foi nesse momento, então, que o co-diretor abriu a mente para a história, escreveu umas 30 ou 35 páginas dessa parte do enredo e passou para os outros criadores, que amaram a ideia. E com isso, toda a história mudou, eles tiraram o Red de ação e o Flick se tornou o personagem central da trama. Bom, se cuidem. O elenco original de dublagem desse filme é incrível, e o nacional não poderia ficar pra trás, né? Por isso escalaram uma galera braba. Você vai ver o grande Marco Ribeiro dando voz ao nosso protagonista. Ele é o cara que dá voz ao Woody desde Toy Story 2, por exemplo. Tem uma cobra na minha bota! Temos também a Andréa Murucci interpretando a Princesa Ata, o maravilhoso Márcio Simões vivendo o vilão da animação, que é o Hopper, né? O líder dos gafanhotos. Além do Guilherme Briggs dublando o Slim, do Garcia Júnior dando voz ao Chucrute e a dupla Deita e Rola. Uma boa dublagem em uma animação faz uma diferença gigantesca, vocês sabem disso. Ideia perfeita!
Bom, para vocês terem uma ideia da influência da Pixar na época, mesmo sem ainda estarem nas mãos da Disney, eles foram convidados a irem a Washington, lá nos Estados Unidos, mostrar a vida de inseto na Casa Branca pro próprio presidente e pra primeira-dama. É isso mesmo! Para quem não se lembra, o Steve Jobs, que é um dos fundadores da Apple, foi um dos donos da Pixar por um período. E ele ligou para os produtores do filme algumas semanas antes da animação estrear, para que eles fossem até lá e o filme fosse exibido na sala de cinema da Casa Branca. O problema é que essa sala estava em reforma na época. Então, os 4 produtores foram convidados pelo presidente para passar um fim de semana com eles acampando, para que pudesse ver o filme. E só para constar, o presidente dos Estados Unidos na época era o Bill Clinton. Com isso, todos os produtores do filme então foram para esse lugar, meio sem acreditar ainda, junto com o próprio Steve Jobs, o presidente dos Estados Unidos e a primeira-dama, além de mais um ou outro gato pingado. Eles falam até hoje que foram as 48 horas mais surreais da vida deles e foi uma forma magnífica de terminar o percurso de divulgação do filme. O que você aprontou? Foi sem querer. Vida de Inseto é um dos primeiros filmes completamente em 3D que nós temos na história, e esse é um dos pontos que torna essa animação muito importante. Mas eu acho que todo o processo de construção que vemos acaba sendo mais relevante para o resultado final do filme do que outras coisas que possam aparentar. A história que vemos ali é bem mais o fruto da vivência da cabeça pensante dos produtores e diretores do filme. E isso fica claro quando conhecemos todas essas histórias e vemos como era uma época diferente, em que o estúdio focava durante anos em um só filme, por exemplo. O que eu sei é que precisamos cada vez mais de pessoas criativas, dispostas a inovar e que estejam abertas a ideias surreais, como por exemplo, formigas falantes que se apaixonam e criam vínculos com outros insetos. E agora eu quero saber aqui nos comentários, você conhecia essas histórias de bastidores de Vida de Inseto? Você também tem um grande carinho por esse filme? Diz aí pra gente trocar aquela ideia, beleza? E é isso, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre animações, clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela para você assistir. Um grande abraço e valeu!